Sequenciar as atividades é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. Seu principal benefício é definir a sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de eficiência em face de todas as restrições do projeto. Este processo é realizado ao longo do projeto. Suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E as saídas são o diagrama de rede do cronograma do projeto e as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo inclui o plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo inclui atributos das atividades, lista de atividades, registro de premissas e lista de marcos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado desse processo incluem atributos das atividades, lista de atividades, registro de premissas e lista de marcos. Estimar a duração das atividades é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos estimados. Seu principal benefício é que fornece a quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade. Este processo é realizado ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos estimativas de duração, base das estimativas e as atualizações de documentos do projeto. Os exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento do cronograma e linha de base do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo incluem atributos das atividades, lista de atividades, registro de premissas, registro das lições aprendidas, lista de marcos, designações da equipe do projeto, estrutura analítica dos recursos, calendário dos recursos, requisitos de recursos e registro dos riscos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem atributo das atividades, registro de premissas e registro de lições aprendidas. Desenvolver o cronograma é o processo de analisar sequências de atividades, durações, necessidades de recursos e restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto. Seu principal benefício é que gera um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do projeto. É realizado ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, acordos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos a linha de base do cronograma, cronograma do projeto, dados do cronograma, calendário do projeto, solicitações de mudanças, atualizações do plano de gerenciamento do projeto e as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento de cronograma e linha de base do escopo. Exemplos de documentos de projeto que podem ser entradas para este processo incluem atributo das atividades, lista de atividades, registro de premissas, registro das lições aprendidas, base das estimativas, estimativa de duração, lista de marcos, diagrama de rede do cronograma do projeto, designações da equipe do projeto, calendário de recursos, requisitos de recursos e registro dos riscos. Os componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados como resultado desse processo incluem o plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base dos custos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem atributos das atividades, registro de premissas, estimativa de duração e os registros de recursos, riscos e lições aprendidas. Planejar o gerenciamento dos custos é o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados.
Seu principal benefício é o fornecimento de orientações e instruções sobre como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto. Como entrada, temos o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos o plano de gerenciamento dos custos. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento do cronograma e plano de gerenciamento dos riscos. Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar o trabalho do projeto. Seu principal benefício é que define os recursos monetários necessários para o projeto. É realizado periodicamente ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento de projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos a estimativa de custos, bases das estimativas e as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento de custos, o plano de gerenciamento da qualidade e a linha de base do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo são registro das lições aprendidas, cronograma do projeto, requisitos de recursos e registro dos riscos. Os documentos de projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem os registros de premissas, lições aprendidas e riscos. Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. Seu principal benefício é a determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e controle do desempenho do projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Como entradas, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto e de negócios, acordos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos a linha de base dos custos, requisitos de recursos financeiros do projeto e atualizações de documentos do projeto. Os exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento de custos, gerenciamento dos recursos e linha de base do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo incluem registro das lições aprendidas, base das estimativas, estimativas de custo, cronograma do projeto e registro dos riscos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem a estimativa dos custos, o cronograma do projeto e registro dos riscos. Planejar o gerenciamento da qualidade é o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e suas entregas, e de documentação de como o projeto demonstrará conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade. Seu principal benefício é que fornece orientações e instruções sobre como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo de todo o projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Como entradas, temos o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos o plano de gerenciamento da qualidade, métricas da qualidade, atualizações do plano de gerenciamento do projeto e atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento dos requisitos, gerenciamento dos riscos e gerenciamento do engajamento das partes interessadas e linha de base do escopo. Exemplos de documentos de projeto que podem ser entregas para este processo incluem o registro de premissas, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, registro das partes interessadas e registro dos riscos.
Os componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o plano de gerenciamento de riscos e linha de base do escopo. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o registro das lições aprendidas, a matriz de rastreabilidade dos requisitos e os registros de recursos, riscos e partes interessadas. Planejar o gerenciamento dos recursos é o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe. Seu principal benefício é que define a abordagem e o nível de esforço de gerenciamento necessários para o gerenciamento de recursos do projeto com base no tipo e complexidade do projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Suas entradas são o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas temos o plano de gerenciamento de recursos, o termo de nomeação da equipe e atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento de projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento da qualidade e linha de base do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo incluem cronograma do projeto, documentação dos requisitos, registro dos riscos e registros das partes interessadas. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o registro de premissas e registro dos riscos. Estimar os recursos das atividades é o processo de estimar recursos da equipe, o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto. Seu principal benefício é que identifica o tipo, a quantidade e as características dos recursos exigidos para concluir o projeto. É realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. Como entradas, temos o plano de gerenciamento de projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos os requisitos de recursos, base das estimativas, estrutura analítica dos recursos e as atualizações de documentos do projeto. Os exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto são o plano de gerenciamento de recursos e linha de base do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo são atributos das atividades, lista de atividades, registro de premissas, estimativa de custos, calendário dos recursos e registro dos riscos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem atributos das atividades e o registro de premissas e de lições aprendidas.